Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim, é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina desta semana. Se você é novo aqui no nosso canal e ainda não é inscrito, eu quero te convidar. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Vamos formar um grande exército de estudantes da Bíblia e da lição da Escola Sabatina. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, a lição desta semana tem como tema Deus luta por você. E o verso para decorar está em Josué, capítulo 10, verso 42, que diz o seguinte: E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Eu sei. Em alguns momentos passa na mente humana a seguinte pergunta: se Deus é um Deus de amor, então por que ele mandou o exército de Israel matar? E não só isso, se Deus é um Deus de amor, por que ele estava envolvido diretamente nas guerras contra o povo cananeu? Você vai observar que ao longo da história, Deus não só lutou pelo povo de Israel, mas Deus esteve à frente de todas as batalhas. E todas as vitórias era um reflexo do povo caminhar com Deus. Quanto mais o povo estava em intimidade com Deus, a consequência era a vitória. Agora, veja só, a Bíblia vai dizer que em alguns momentos crianças, mulheres eram mortos. E ao ver essa cena, é difícil para a mente humana carnal compreender como que um Deus de amor permite que algo do tipo aconteça e, em alguns momentos, ele diretamente executa o juízo. Eu gostaria de convidar você a fazer a seguinte reflexão: Deus é soberano, Deus é presciente, Deus já sabe do futuro, Deus é o doador da vida. Eu e você não temos direito algum de tirar a vida de alguém pela nossa própria vontade. Eu posso fazer isso pelo livre-arbítrio, todavia, isso não quer dizer que está de acordo com a vontade do Senhor, que está de acordo com a vontade de Deus. Agora, quando Deus ordena juízo e quando Deus executa juízo, Ele é o doador da vida. Ele conhece o fim desde o começo. Então Deus, como ser presciente, Ele sabe aquelas pessoas que têm jeito e aquelas que já não têm mais jeito. O Senhor conhece. Então Ele, de fato, pode sim executar o juízo dentro desse contexto cósmico do grande conflito e também do plano da redenção. Você vai perceber que todas as execuções de Deus é com o propósito de salvar aqueles que se utilizam do livre-arbítrio e o aceitam como seu Senhor e Salvador. Até porque a graça é estendida a todas, ou a todos. Todavia, nem todos aceitam essa graça. E olha só, eu não estou falando da graça irresistível, eu estou falando da graça oferecida e que o indivíduo, pela sua liberdade de escolha, aceita ou não aceita. Deus dá liberdade para cada ser humano. Então você vai perceber que nesse contexto do grande conflito, nesse contexto do plano da redenção, Deus está sempre lutando em favor do seu povo. Deus está sempre lutando em favor dos seus filhos. E aqui o povo de Israel é uma representação muito clara desse Deus que está caminhando, que está envolvido diretamente no grande conflito, nesse Deus que está envolvido diretamente no plano da salvação. Veja, os cananeus tinham pecados hediondos, onde alguns deles eram sacrifícios de crianças, adivinhação, feitiçaria, necromancia e espiritualismo, coisas que o próprio Deus abomina. Amigos, amados, Deus ama o ser humano, mas Deus abomina, Deus aborrece o pecado.
Deus, ele fica irado contra o pecado, e quando a taça da ira de Deus se enche, ele agora executa juízo. E essa era a realidade dos cananeus. Eles tinham pecados terríveis, e Deus entra em cena de fato para executar juízo. Eu pergunto a você, em algum momento Deus foi injusto ao agir com justiça? Deus é amor, e o amor de Deus e a justiça estão ligados um ao outro. Você entende? Você compreende? Queridos, Deus sempre lutou pelo seu povo, e Deus é o juiz supremo. O caráter de Deus é amor, e no caráter de Deus significa que ele não tolera o pecado, significa que ele odeia o pecado, significa que ele abomina o pecado. Ele dá liberdade, o indivíduo pode pecar o quanto ele quiser, mas isso não significa que Deus concorda com o pecado. Isso não significa que Deus passa a mão na cabeça do pecador de forma alguma. Deus é um Deus de graça, o pecador arrependido, ele restaura, dá uma nova oportunidade e dá a possibilidade que ele continue agora andando com Deus, mas vivendo em novidade de vida. Você vai lembrar o que Paulo fala, né? Que aquele que está em Cristo é nova criatura. Em outras palavras, quando você se encontra com Jesus Cristo, quando você se encontra com Deus de Israel, há essa necessidade de mudança. E Deus, como juiz supremo, ele executa juízo dentro da reta justiça. E a justiça divina é a justiça dos céus. Veja, o desejo de Deus não era aniquilar os cananeus. Deus não queria destruir, matar os cananeus. Todavia, o Senhor sabia, na sua onisciência, Deus sabia que aquele povo iria resistir, assim como resistiu. Então, a única forma era o confronto. A única forma era eles serem expulsos de fato ou serem mortos. Era a única maneira que haveria de que o povo de fato desapropriasse a terra, porque a terra, por herança, pertencia a Israel, pertencia ao povo de Deus. Canaã pertencia a Israel, ao povo de Deus. Veja, queridos, o texto hebraico usa um termo para descrever a descrição de pessoas na guerra. Herem. Essa palavra se refere ao que é condenado, amaldiçoado ou entregue à destruição. Então, os cananeus, literalmente, foram condenados pelos seus maus atos, pelos seus pecados. Eles foram amaldiçoados e foram entregues à destruição. Por quê? O coração deles já estava tão depravado, tão corrompido, que por mais que o Espírito Santo trabalhasse para entrar, para mudar o pensamento daquele povo, daquelas nações, eles não aceitariam o convite de Deus. Quando você usa o livre-arbítrio de forma a rejeitar a voz de Deus, chega um momento que você não consegue mais ouvir o Espírito Santo, você não consegue mais ouvir os apelos de Deus. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando o coração do ser humano está tão endurecido, está tão corrompido, que ele não consegue mais ouvir a voz do Senhor. Agora veja só, a Bíblia vai dizer que Deus ele executa juízo, a Bíblia vai dizer que Deus está envolvido diretamente com a guerra, lutando em favor do seu povo, dentro desse contexto do grande conflito, dentro do plano da redenção. Todavia, o próprio Deus, por exemplo, lá em Isaías capítulo 9, verso 6, é apresentado como príncipe da paz. Sabe, queridos, Deus, em Jesus Cristo, deseja restaurar a paz universal. É por isso que hoje há esse grande conflito, porque o mal precisa ser destruído. Enquanto o mal não for destruído, a paz não reinará. Então, Jesus, quando ele se encarna como ser humano, quando ele vem aqui,
quando ele morre pelo pecador, ele está dizendo assim, olha, através da minha morte está sendo dado um passo para que a paz universal seja estabelecida. Veja, no contexto histórico do povo de Deus, o desejo de Deus era que o povo dele tivesse paz. As páginas da Bíblia estão repletas desse desejo de Deus, que o meu povo tenha paz. Esse Deus que é transcendente, mas é imanente, esse Deus que busca se relacionar com o seu povo, esse Deus que está no curso da história caminhando com o seu povo. Ah, como eu amo esse Deus, ah, como eu desejo me apegar mais e mais a esse Deus maravilhoso. Você não tem esse desejo no seu coração? Você, amigo, que talvez pense da seguinte forma, eu não quero me envolver com religiosidade. Querido, Deus não é simplesmente religião, Deus é relação. Deus deseja caminhar com você, Deus deseja ter uma vida com você e deseja que você tenha essa intimidade com Ele. Sabe, querido, esse Deus é o Deus da Bíblia. Como tudo na Bíblia é essencial, conhecer o texto e o pano de fundo. Como vimos, o conflito cósmico e o tema de Deus como juiz são cruciais para entender as guerras contra os cananeus. Deus não estava lutando simplesmente contra seres humanos, mas a luta de Deus era contra falsos deuses, era contra os demônios. Sabe, o diabo ele se disfarça de várias formas, e a idolatria, a feitiçaria, os sacrifícios de crianças, todas aquelas atrocidades praticadas pelos cananeus eram motivações do próprio diabo, do próprio Satanás. E ainda hoje ele busca motivar as pessoas a praticar coisas que as afastam de Deus. Eu quero convidar nesse momento você a tomar uma decisão de conhecer e de ter uma intimidade profunda com esse Deus maravilhoso. E se você tem esse desejo aí, da maneira como você está, feche os seus olhos e ore comigo. Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor luta conosco, o Senhor caminha conosco do nosso lado. E no final das contas, quando se encerrar o grande conflito, o Senhor restaurará a paz universal, Deus. Obrigado por tudo, fortaleça a nossa fé. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido, não esqueça, se inscreva no canal. Se inscreva no canal e compartilhe. Faça com que muitas outras pessoas continuem tendo um contato direto com a palavra desse Deus poderoso. Um abraço forte e fique na paz, em nome de Jesus.